partir de agora, ao vivo pela Santa Cecília TV, Hora Geral. E nós estamos, veja como passa muito rápido, hein? Na última terça-feira de janeiro de 2017. É muito rápido, né? Hoje você vai acompanhar no Hora Geral. Uma menina de 9 anos é encontrada morta com sinais de estupro em Santos. Encontrado o corpo de turista que desapareceu após um mergulho no canal de Bertioga. A abertura de uma clareira no Parque Estadual da Serra do Mar chama a atenção de moradores de Praia Grande e também Mongaguá. E o nosso convidado de hoje já está aqui na recepção da Santa Cecília TV, o professor especialista em Direito Penal, Alex Salim, que vai conversar com os nossos telespectadores e tirar algumas dúvidas de termos jurídicos que nós temos observado e ouvido muito na imprensa de uma forma geral. Delação, delação premiada, né? Ou seja, uma discussão muito grande sobre quem vai ser o próximo ministro do STF, que vai ficar na vaga do Teori Zavascki, né? O que aconteceu com o Eike Batista quando ele foi preso? Por que cortaram o seu cabelo? O que vai acontecer? Por que ele está numa prisão comum, né? Sendo que ele é um multimilionário, uma pessoa de muitas posses, pelo menos é o que a gente ouve e lê na imprensa, né? E a escolha do presidente da Câmara Federal, que vai acontecer agora quinta-feira, dia 2, enfim, são muitos os temas que o professor especialista em Direito Penal, Alex Salim, vai responder aos nossos telespectadores, que já podem fazer perguntas pelo 3041-6777 ou pelo WhatsApp, que é o 981387000. Além da movimentação das estradas, balsas, né, previsão do tempo, temos também esporte, tudo isso no Hora Geral, que abre a programação da Santa Cecília TV para levar até você muito mais informação. E também no site, que você pode acompanhar ao vivo, no site horageral.com.br, tem um link ali, assista ao vivo e você pode acompanhar. E no Facebook Live. Lembrando que no Facebook Live você também pode se inscrever para a promoção do Kit Festa Deguste para fazer uma pergunta ou sugerir um convidado, tá bom? Tudo isso ao vivo aqui na Santa Cecília TV. E hoje é comemorado o Dia do Mágico, que é um artista que encanta o público com a arte do ilusionismo. Parabéns a todos os mágicos aqui da nossa região. Certo? Bom, vamos começar o nosso Hora Geral e eu não posso esquecer de cumprimentar o meu público telespectador. Eu estou com você. Na noite de ontem, na Avenida Perimetral, um motorista perdeu o controle de um caminhão, invadiu a ciclovia e bateu na mureta que separa a avenida da linha férrea. Você vai ter imagens desse acidente que ocorreu na pista sentido centro. E, de acordo com testemunhas, o motorista teria dormido na direção. Ferido, ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, levado a uma unidade de saúde e não corre risco de morrer. Agora, o que você vê na imagem, rapidamente, o resgate, né? O Corpo de Bombeiros foi lá para tentar socorrer o motorista. De fato, parece que de alguma forma ou dormiu, como diz a nota, ou perdeu a direção. A gente tem observado também ali muitos acidentes na perimetral. Perimetral que justamente foi feita para que houvesse um acesso mais rápido e mais tranquilo para veículos pesados por estar próxima da faixa do porto, né? Mas além dos veículos pesados como este que você está vendo, veículos leves, né? Ou seja, automóveis, também é registrado um grande número de acidentes. Eu não sei se caberia ali aumentar uma fiscalização ou algo nesse sentido, porque se é feita uma via para justamente desafogar o trânsito e nesta via é observado muitos acidentes, alguma coisa está sendo desrespeitada ou algum tipo de estratégia que foi colocada ali por parte da CET em termos de radar e até de redução de velocidade não está dando certo. Basta verificar para tentar diminuir, né? Além do respeito que os motoristas precisam ter nos limites de velocidade. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta terça-feira, ao vivo aqui no Hora Geral. Vamos lá? Girando, girando.
Folha de São Paulo trazendo como destaque: Carmen Lúcia quer sortear relatoria entre 5 ministros. A presidente do STF homologa delações da Odebrecht para acelerar Lava Jato. Essa é uma outra pergunta que a gente vai formular ao nosso convidado, o professor Alex Salim. O fato dessas delações, né, delas serem homologadas, o que isso significa? E o fato de também fazer um sorteio, como está expresso na Folha de São Paulo, será que essa seria uma iniciativa de mostrar uma transparência na escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal? Né? São dúvidas que a gente precisa ter essa informação, conhecer a análise de pessoas influentes, pessoas que detêm o saber do direito, para que nós possamos estar cientes daquilo que vai acontecer. Por isso que o Hora Geral está sempre trazendo temas importantes para serem debatidos com o nosso público telespectador. Olha aqui, ó. AIC se entrega e indica que vai colaborar com investigações. Deixa eu arrumar aqui a foto aqui do meio. Você fala assim: Douglas, esse é o AIC Batista? Exatamente. E é o AIC de cabeça raspada, né? Ele foi detido ontem e é transferido do presídio Ari Franco para a cadeia pública Bangu 9, também no Rio. Decreto de Trump deflagra batalhas política e jurídica. Tem ali uma foto emblemática, olha só, aqui embaixo. O presidente Getúlio Vargas no Rio na década de 30, olha só, faz um tempinho, né? Como as coisas passam muito rapidamente. Em um mês, Dória prioriza centro de São Paulo e zeladoria. Em seu primeiro mês de mandato, o prefeito João Dória priorizou o centro expandido de São Paulo, reuniões com patrocinadores e zeladoria. Dos 145 compromissos, 27 estão ligados a ações como poda de árvores. Vamos ao Estadão? O Estado de São Paulo trazendo como destaque: Supremo homologa a delação da Odebrecht, mas mantém sigilo. Após decisão da ministra Carmen Lúcia, expectativa é com o nome do novo relator. Aí você fala assim: Douglas, quem é essa senhora do lado direito do Estadão com uma caneta Bic na mão e uma folha em branco? Essa é a ministra do STF, Carmen Lúcia, ela em seu gabinete, né, com uma grande responsabilidade na escolha do sucessor do ministro Teori Zavascki, que faleceu recentemente no acidente de avião. Elaine Cantanhede, ela que escreve para o Estadão: 48 horas de tensão. Apesar de ministros e pessoas de bom senso torcem o nariz para o sorteio. Não vai ter jeito. É o que fala também na Folha de São Paulo, o sorteio para escolher o próximo nome ou o nome, quem vai ficar na vaga do Teori Zavascki. Deixa eu arrumar aqui a foto do meio, que é uma foto semelhante à da Folha. Ali, ó. AIC se entrega e vai para Bangu. Contas inativas do FGTS devem injetar 41 bilhões na economia. Nova vida após retirar o baço. Olha só, quem está na foto de primeira página do Estadão é a nossa amiga Ana Marcela. A atleta da maratona aquática Ana Marcela Cunha teve de tirar o baço em outubro, após descobrir uma doença autoimune. Depois de 45 dias, retomou os treinos. Neste sábado, voltará a competir, já com planos para Tóquio. A Ana Marcela, que além de ser uma nadadora que atua aqui na cidade de Santos, ela é atleta da equipe de esporte da Santa Cecília, do Complexo Unisanta, né? Complexo Unisanta, que o meu telespectador conhece, é a rádio, é a TV, é a universidade, é o colégio, né? E também tem uma larga experiência de nomes importantes do esporte, que representa não só o Brasil, mas também como competições internacionais, que é o caso da Ana Marcela, que está se preparando para ir a Tóquio. E eu mando um abraço especial ao meu grande amigo, o professor, né, Márcio Latuf, ele que, além de professor de natação, ele que é o técnico da Ana Marcela, sempre preparando a atleta para que ela possa trazer medalhas e conquistas para a nossa cidade de Santos, em nome também da Unisanta, né? Jornais locais, tem aqui o Jornal Tribuna trazendo como destaque: em Cubatão, ao menos 40% não pagam tributos.
problema diz respeito aos moradores de áreas invadidas, que isso também não é uma novidade, a quantidade de áreas invadidas na cidade de Cubatão, além da falta de projetos habitacionais. Se você pegar a Ilha Caraguatá, se você pegar a Vila dos Pescadores, né, Vila Esperança, ou seja, existe um problema muito grave de falta de moradias, né, na cidade de Cubatão. E, lógico, o que acontece? Ao menos 40% eles não pagam, porque são pessoas que estão em áreas invadidas. Sendo uma área invadida, não é uma área legalizada. Não sendo legalizada, a prefeitura não tem como receber esses tributos. Atracadouros podem aliviar travessia. Novos atracadouros do lado de Santos e Guarujá ajudariam a aliviar o sistema de balsa. Deixa eu falar uma coisa. Vai trocar atracadouro, vai melhorar atracadouro, vai continuar a mesma porcaria esse sistema de travessia entre Santos e Guarujá, que deixa os moradores da região envergonhados e os turistas mais ainda, né? Já tem ali o projeto da ponte submersa. Eu não sei por que os governos ficam patinando e não resolvem, né? A informação que eu tenho do Laurence Casagrande, que é o superintendente da Dersa, e que 1/3 do custeio para o túnel submerso ligando Santos a Guarujá já está em caixa, inclusive já tem até a licença ambiental. Eu sei mais o que falta. Tem parceria público-privada, tem tecnologia em outros países de extensão maior de túneis, e aí que a gente tem um túnel que já tem o projeto aprovado de 900 metros, menos de 1 quilômetro, e não sai do papel. Vai trocar o atracadouro, o serviço vai continuar uma porcaria, né? E aqui eu deixo mais uma explicação. Eu não estou criticando os funcionários fazem o máximo. Eu estou criticando o sistema, que está totalmente obsoleto. Aí vem o deputado federal Marcelo Squassoni, faz um requerimento pedindo providência. Deputado, não vai ser através de um requerimento que eles vão resolver. Tem que ter uma força política, né, dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, da OAB, né, chamar o Convention Bureau, unir as forças vivas da região e cobrar uma travessia mais decente. Senão vai continuar sempre essa, como diriam as frenéticas, sempre essa lesma lerda. Lesma lerda. É uma música das frenéticas. Eu acho que você entendeu, né? Deixa eu ver aqui, parte de baixo também já está o Ike também. Ó, o Ike está aparecendo em multimídia, hein? Ex-magnata Ike Batista agora ocupa a cela em Bangu. Escolas sairão mais enxutas no carnaval. Justiça barra licitação em Guarujá. Rafael festeja o sonho de cursar medicina. Cadê o Diário do Litoral trazendo como destaque a primeira página? VLT é entregue com atraso e ainda em obras. Não acredito. Quer dizer, eu acredito, né? Eu não posso duvidar do que está aqui escrito na primeira página do Diário do Litoral. Vou até ler para o meu telespectador. O governador Geraldo Alckmin entrega hoje as 4 últimas estações da primeira fase. Esta etapa do modal entre a estação Barreiros, em São Vicente, e a estação Porto, em Santos, entrará em operação amanhã. Integração com linhas municipais segue sem prazo. É o que me preocupa quanto jornalista, né? E preocupado também na informação que eu passo ao telespectador, que a Ponte Pêncil também foi entregue depois de 5 datas canceladas e ainda não entregaram com as suas obras completas. Ela foi entregue ainda com obras a serem complementadas. E é o caso do VLT, que se arrasta a passos largos, e mesmo assim a manchete do Diário do Litoral mostra: VLT ele será entregue com atraso e ainda em obras. Aí eu deixo uma pergunta para o telespectador analisar, apesar que nós brasileiros, temos o hábito de esquecer muito rápido as coisas. Será que nós merecemos sempre projetos pela metade, incompletos e atrasados? É para isso que nós pagamos os nossos impostos? É para isso que nós elegemos os nossos representantes? Para que eles façam, como é que a gente fala na gíria? Como é que a gente fala, família? É isso mesmo, família. Meia boca. Nós não merecemos nada meia boca. Até porque, quando nós pagamos os nossos impostos, não é meia boca, é o imposto integral. E mais um projeto, né, da EMTU, leia-se Governo do Estado, que está sendo entregue com atraso e ainda as obras não foram totalmente concluídas.
Sigamos. SAMU demora 1 hora para socorrer morador de rua em São Vicente. Prefeitura obrigada a fornecer leito de UTI a paciente em Santos. Uma liminar é em favor do porteiro José Fernandes da Silva Neto, que passou horas sofrendo para receber atendimento adequado entre a UPA e a Santa Casa. E aí, lógico, muitas vezes a pessoa, em vez de reclamar, vai à justiça e consegue o direito de ter um tratamento de saúde, e quem acaba custeando é a prefeitura. Deixa eu ver aqui a parte de baixo do Diário do Litoral. Assassinato de menina em Santos. Essa é uma notícia que nós vamos dar daqui a pouquinho aqui no Hora Geral. Justiça suspende contrato de vigilância. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu no dia 26 o edital de licitação de 35,7 milhões aberto em dezembro pela ex-prefeita Maria Antonieta e homologado este mês pelo atual prefeito Walter Suman. E a Justiça mandou suspender. Nossa, tudo isso, 35 milhões para um contrato de vigilância? Expresso Popular trazendo como destaque a primeira manchete: monstro estupra e mata menina de 9 anos. Olha que foto linda dessa menina inocente de 9 anos. Carla Roberta Barbosa foi vítima de um crime bárbaro em Santos. Ajude a polícia a prender o assassino. Eu quero a minha filha de volta. Eu quero justiça para quem fez isso com ela. É o desabafo de Edneuza Barbosa, mãe da vítima. Se você tem mais informações, é só ligar para o Disque Denúncia que você não será identificado. Deixa eu arrumar aqui a parte de baixo do Expresso Popular, que ainda tem mais informação. ProUni tem 2.850 bolsas de estudo na região. Tem ali o Mel Gibson, conta tudo sobre indicação ao Oscar do filme que ele dirige. Agora ele não está no papel de ator, e sim dirigindo. Mel Gibson, se lembra do Mad Max? Se lembra do Mad Max 1, 2 e 3? Você assistiu, família? Não é do seu tempo? Não, família, não me trata assim de velho, família. Eu sou uma pessoa jovem, é que eu gosto de ver essa... Família hoje está fazendo aniversário. Quantos anos, família? 24. 24? Opa, bela idade, hein, família? Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral ao vivo. E vamos continuar com informação nesta terça-feira. O Hora Geral noticiou ontem o desaparecimento de um turista após o mergulho no canal de Bertioga. Felipe Rinco Martins, de 29 anos, morador da capital paulista, havia mergulhado no braço de mar no último domingo, junto com outro rapaz identificado como Ricardo Rodrigues. Eles pretendiam verificar um problema na hélice de uma embarcação que estava atracada no pier em que eles se encontravam. Instantes depois, Ricardo voltou à superfície, mas Felipe não. O corpo de bombeiros, ou melhor, o corpo de Felipe foi encontrado na tarde de ontem, no mesmo trecho onde a vítima havia mergulhado e foi encaminhado ao IML de Guarujá. A Polícia Civil investiga esse caso, tá? Investiga esse caso que é muito estranho, como você viu na minha narração. Mais informação? Por volta das 6 horas da tarde do último domingo, uma menina de 9 anos foi encontrada morta e com sinais de estupro em Santos, na Rua da Constituição, no bairro do Paquetá, como você viu nas manchetes dos principais jornais aqui no Hora Geral. A criança estava com uma blusa e saia que vestia levantadas, sem roupa íntima e com ferimentos no queixo e em um dos olhos, além de sangramento no órgão genital. O crime está sendo investigado pelo setor de homicídios da Delegacia Antissequestro de Santos. A Polícia Civil tenta agora localizar imagens de câmera de monitoramento o que possam levar ao autor do crime. E volto a repetir, se você tem informação, ligue para o Disque Denúncia. E o local onde aconteceu, no centro da cidade, é um local que tem muitos cortiços, é um local que precisaria uma atenção maior por parte do poder público, porque ali tem várias moradias, várias pessoas vivem em condição até subhumana, né? Lógico que não justifica o que aconteceu, mas a gente fica chateado por saber que uma criança indefesa perdeu a sua vida de uma forma muito triste para a sociedade de uma forma geral. A menina de apenas 9 anos ainda teria muito o que conhecer da vida e não terminar como terminou, num fim muito trágico. Vamos até Praia Grande? Vamos litoral sul? Atenção, atenção, moradores de Praia Grande e Mongaguá flagraram a abertura de uma clareira no Parque Estadual da Serra do Mar, no local que fica entre as duas cidades. Também viram praticamente
parapente saltarem no local para voar em direção à orla. A área desmatada localiza-se em um morro nas proximidades do bairro Cidade Criança, em Praia Grande, e é possível ser observada a partir da rodovia Padre Manuel da Nóbrega e também na faixa de areia no bairro Solemar. No domingo, testemunhas notaram o aumento em que as árvores eram derrubadas. Praticantes de parapente na região já estão cientes da rampa de decolagem em Praia Grande e disseram que não sabem as circunstâncias de como o local foi aberto, mas lembraram que a única estrutura homologada para assalto é a de São Vicente. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, por meio da Fundação Florestal, confirmou que a área desmatada integra o Parque Estadual da Serra do Mar no núcleo Itutinga-Pilões. O grupamento ambiental da Prefeitura de Praia Grande informou que a suspeita é que a área tenha sido desmatada para ser uma rampa clandestina de parapente. Eu espero que isso tenha sido investigado, que tenha dado uma resposta à população, né? Porque não pode ter um desmatamento tão grande. A produção pode voltar com as imagens. A gente fala tanto de meio ambiente, de preservação ambiental, né? Cobra tanto a conscientização e ver uma área como essa desmatada, isso é estranho. E não só estranho, eu não sei, os meus amigos que sabem mexer aí no Google Maps, não tem como pegar a imagem como era antigamente, não digo eu, mas quem está investigando, né? Não tem como fazer um monitoramento dessa área, porque assim pela TV o telespectador pode ser que não tenha noção da área desmatada, né? Mas é uma área significativa para aquilo que eles estão pretendendo, talvez um local para pular ali de paraglider, né? É o que diz a nota. Vamos aguardar as próximas investigações. Vamos continuar com Hora Geral ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento do Plano de Saúde, vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5 com lentidão na chegada à capital pela Anchieta. Na Cônico Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Já as Balsas, Santos Guarujá, 5 embarcações, Guarujá Bertioga 1 e São Sebastião Ilhabela com 2 embarcações. O rodízio hoje é para veículos com placas finais 3 e 4. 1 e 2 foi ontem, hoje é 3 e 4. Ô Douglas, como que será a previsão do tempo para esta terça-feira, hein? Bom, nós vamos saber agora. A previsão para esta terça-feira de tempo nublado com algumas aberturas de sol. Os termômetros em Santos marcando. Vamos lá com o nosso radar no Hora Geral. Mínima de 24, máxima de 30 graus. Vamos até Cubatão. Mínima de 24, máxima de 30. E aí vamos cair rapidamente para o litoral sul até a cidade de Itanhaém, onde a mínima é de 24 e a máxima de 28 graus. Isso significa que vai continuar esquentando, como mostra o radar meteorológico do Hora Geral aqui no nosso programa na Santa Cecília TV. Rápido intervalo, na sequência eu vou conversar com o professor Alex Salim, ele que é especialista em direito penal e vai tirar e esclarecer alguns termos jurídicos, até para que o meu telespectador possa ficar bem informado, tá certo? Tudo isso depois de intervalo, eu volto já, é rápido. Já estamos de volta para o segundo bloco de hoje do Hora Geral. Obrigado à participação dos nossos telespectadores, seja pelo WhatsApp, pelo telefone, seja pelo Facebook Live, ou você que está acompanhando no nosso site horageral.com.br. Agora é hora de promoção, é isso mesmo, meu amigo Sérgio Mendes. Cadê o Serginho? Tudo bem? Tudo bem, Serginho? Já avisar o pessoal de casa, você que faz aniversário esta semana, entre segunda e domingo, faça a sua inscrição aqui para participar do sorteio do Kit Festa Deguste Doceria. Faz aniversário como o nosso cinegrafista, o Felipe, que está aniversariando hoje. Já fez ontem. Vai fazer no próximo domingo, não tem problema. De segunda a domingo, fez aniversário, liga pra gente, ou manda um e-mail, ou pode mandar pelo WhatsApp também uma mensagem, dizendo o seu nome completo, o dia que você faz aniversário e um telefone de contato. Na sexta-feira, a gente faz o sorteio desse super Kit Festa Deguste Doceria, com toda a qualidade que você já conhece da Deguste, tá bom? Que fica na Rua Martim Afonso, 479 no centro, em São Vicente, o telefone 3468-5707. É Deguste Doceria aqui no Hora Geral, Douglas. Obrigado, meu amigo Sérgio Mendes, o Serginho, assim como ele é conhecido.
Nosso convidado já está aqui no estúdio, o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Hora Geral. Imagina, bom dia, Douglas. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu fiz questão de chamar o professor Alex Salim para tirar também novas dúvidas. Ele já esteve aqui, ele sempre participa do nosso programa, tanto de rádio como de TV, e vem ilustrar e dar a informação correta para que o telespectador também possa entender. Existem muitos termos jurídicos, até porque nós estamos passando por um momento muito delicado, né? O país passa por um momento delicado. E aí pairam dúvidas. Eu vou ser sincero, às vezes até algumas delas eu acabo recorrendo, perguntando para um amigo, como recentemente mandei um WhatsApp para o professor Alex Salim para tirar uma dúvida, porque é importante, é necessário que nós saibamos os termos corretos para não ficar de fora da discussão do nosso país. Por exemplo, eu ouço muito em condução coercitiva e delação premiada ou colaborador. Qual a diferença de uma condução coercitiva e uma delação premiada, professor? Douglas, é o seguinte, a legislação prevê que uma vez intimado um investigado ou até mesmo uma testemunha, em se recusando ou dificultando, embaraçando esse comparecimento, o juiz pode determinar que esse indivíduo seja levado contra a vontade, à presença da autoridade policial ou do juízo para ser ouvido. Isso que prevê a legislação sob a denominação condução coercitiva. Sim. Por que coercitiva? Porque saiu da vontade dele, né? Coerção vem de coagir. É o Estado usando a força, né, para levar o indivíduo até a frente da autoridade policial ou do juízo. Isso não quer dizer que ele seja obrigado a falar, né? Mas ele sim é levado à presença da autoridade que requisitou a sua presença ali, né? Porque ele vem embaraçando, e, enfim, vem dificultando, vem talvez. Dificultando, não comparece, então é uma medida processual, uma medida, legal para que o indivíduo seja ouvido ou pelo menos para que aquele ato seja cumprido, né? Já a colaboração premiada é um instituto que está previsto na lei que trata da organização criminosa, a lei 12.850, e a colaboração premiada, ela traz o quê? Né? O Instituto da Colaboração prevê o quê? Que o colaborador, né, aquele que traz informações e facilita a investigação, o desmantelamento da organização criminosa, a identificação dos seus líderes e detalhes da organização, esse colaborador ele vai receber benefícios legais. Ele pode receber o perdão judicial, por exemplo, ele pode receber uma redução de pena de 2/3, ele pode receber uma medida alternativa, uma punição substitutiva, né? Ele não vai para a prisão, ele vai prestar serviço à comunidade, ele vai cumprir prisão domiciliar, utilizar uma tornozeleira eletrônica, e se ele for, a legislação prevê até isso, se ele for o primeiro colaborador, ou seja, aquele que saiu na frente, né? Ele foi o primeiro a colaborar ou delatar, né? Ele pode não ser inclusive denunciado, ou seja, não haverá processo contra ele, né? Então a legislação prevê isso como o quê? Como uma das medidas de investigação contra a organização criminosa. A legislação prevê outras, né? Por exemplo, infiltração policial na organização. É uma medida que está prevista na lei, né? Mas a que está sendo mais falada hoje, por conta de toda a questão da Lava Jato, é a colaboração premiada. Agora, professor Alex Salim, por que o Marcelo Odebrecht, que é um dos delatores, me corrija, ele continua preso? O senhor acabou de falar que o delator ele pode, inclusive, ficar em liberdade, não ser processado, ou seja, existem benefícios que podem estar ajudando o delator, o colaborador. E ele está preso há mais de 1 ano e meio. Sim. O que acontece no caso do Marcelo Odebrecht? Ele foi preso preventivamente, né? Há 1 ano e meio, né? Exatamente, 1 ano e meio. A prisão preventiva, porque nós temos alguns tipos de prisão no Brasil. A prisão em flagrante, que é aquela no momento que o crime está acontecendo, acabou de acontecer, ou ocorre uma perseguição, ou o indivíduo é encontrado com elementos que indiquem que ele foi o autor do crime. Isso é a prisão em flagrante. Aí nós temos a prisão preventiva, que é uma prisão processual. Quando a prisão preventiva é decretada por um juiz, sempre decretada por um juiz, a prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer pessoa, inclusive.
né? Já a prisão preventiva, ela é decretada quando existe uma previsão legal, quando existe ofensa à ordem econômica, à ordem pública, à instrução do processo ou aplicação da lei. Então, por exemplo, quando o acusado ele começa a destruir provas, ele começa a ameaçar testemunhas, há indícios que ele vai fugir. Então o juiz, diante desses elementos, desses indícios, que são levados ao conhecimento dele pela autoridade policial, pelo promotor de justiça, ele decreta a prisão preventiva. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser esclarecido. O que acontece no caso do Marcelo Odebrecht? Para que ele receba os benefícios da legislação, precisa ter a homologação da colaboração premiada, que foi o que a Carmen Lúcia fez esses dias. Que ela homologou 70 delações. Exatamente. O que é a homologação? Funciona assim. Primeiro o indivíduo, por meio da sua defesa, procura a autoridade policial ou o Ministério Público e diz: eu quero colaborar. Bom, uma vez que ele indica que ele quer colaborar, ele vai entregar os elementos da colaboração. Olha, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, eu tenho documento, tenho foto, tenho gravação, enfim. Ele vai levar esses elementos. Isso vai ser investigado. Exatamente. Isso tudo está acontecendo entre quem? Entre o acusado e a defesa dele, a polícia e o Ministério Público. Por enquanto está nessa fase. Bom, acertados os termos da colaboração, isso é reduzido a termo, como nós falamos na linguagem jurídica, ou seja, é escrito, e isso tem que ser submetido à apreciação do magistrado, o juiz. Ele vai ter que analisar se realmente aquelas informações e tudo que a polícia apurou realmente vão conduzir ao desmantelamento da organização. Nesse caso, o juiz seria o juiz Sérgio Moro, que é o responsável da Operação Lava Jato? No caso de acusados que não têm o foro por prerrogativa de função, ou chamado foro privilegiado, é o juiz Sérgio Moro e outros juízes federais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há um desdobramento da Lava Jato. Então é o juiz federal lá do Rio de Janeiro que analisa isso. No caso da Carmen Lúcia, né, que estão falando, por que a homologação aconteceu no Supremo? Porque eram acusados e investigados com foro por prerrogativa de função, ou seja, políticos, né? Então, pessoas que ocupam cargos que têm essa prerrogativa de função. Então, com a morte do ministro Teori, abriu-se aquela lacuna, né? Houve o pedido de urgência pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe maior do Ministério Público. Ele falou: olha, é urgente a homologação. Então, uma vez homologada, aqueles elementos que foram trazidos pelos delatores, pelos colaboradores, eles passam a integrar o processo e ter validade jurídica. Entendi. Agora, professor, um outro aspecto também que a gente está vendo muito na imprensa, até os jornais estão reportando isso, o fato da escolha do sucessor, né, que ele faleceu, do ex-ministro Teori Zavascki. Alguns falam que pode ser um dos ministros do presidente Temer, outros falam que pode ser o que estão no segundo escalão do que no primeiro escalão, outros falam em sorteio, a própria ministra fala em sorteio de 5 nomes, né? No meu entendimento, eu acho que a escolha deveria ser muito mais seletiva. O que eu ouvi, por exemplo, e aí vem a minha pergunta, é que o atual ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, poderia inclusive ser um ministro do STF que ficaria no lugar do ministro Teori Zavascki. Quais são os requisitos para chegar a ser ministro do STF? Prefeito Douglas, a Constituição Federal, salvo engano no artigo 101 dela, ela diz o seguinte, que para ser ministro do Supremo precisa ser brasileiro, com mais de 35 anos e menos de 65, e que tenha notável saber jurídico, ou seja, ele tem conhecimento jurídico que é publicamente reconhecido, e reputação ilibada, ou seja, reputação ilibada, claro, é um termo aberto, genérico, mas que indica o seguinte: alguém que não sofra processo, que não é investigado, que tem uma vida com certa retidão, né? Cumpre as suas obrigações como cidadão, paga os seus impostos e não está envolvido com crime. São esses os requisitos. Então, por exemplo, o telespectador está entendendo melhor, o professor Alex Salim, ele preenche todos esses requisitos. Não, por exemplo, poderia ser o ministro do STF. Eu tenho entre 35 e 65 anos, eu atuo na área jurídica, né? E até onde eu sei, não sou acusado, não sofro processo. Só então, para que o telespectador entenda, né, como seria a escolha. Em tese, eu poderia também ser um candidato, né? Desde que preencha os requisitos. E a Constituição não fala formado em direito, fala em notável saber jurídico. É evidente que as pessoas que alcançam isso normalmente passaram pela escola, mas a Constituição não fala nisso. O que acontece? Com a morte do ministro Teori, abriu a vaga. A escolha, segundo a Constituição Federal, a indicação do nome é feita pelo presidente da República mediante sabatina do Senado.
Então o presidente indica o nome e aí é critério dele, né? Ele pode ouvir, por exemplo, a Associação Brasileira dos Magistrados, que pode levar a ele um nome. Olha, nós, dentre os magistrados, nós entendemos que esse nome aqui é o mais adequado. A OAB, por exemplo, pode indicar um advogado dos seus quadros, ou o Ministério Público, ou sair da academia, de uma universidade. Mas, professor, né? Como que é o presidente da República que escolhe um ministro do STF, se a própria presidente hoje, Carmen Lúcia, disse que vai fazer um sorteio dos 5 nomes? Sim. Então, o que acontece? O que está acontecendo nesse caso concreto? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê que no caso de vacância, né, abriu-se a vaga ali, o ministro, em teoria, faleceu, quem ocupa o lugar desse ministro, quem vai receber todos os processos que esse ministro vinha trabalhando, é o novo indicado pelo presidente da República. Sim. Se essa situação não se efetuar de maneira rápida, célere, o regimento interno do Supremo também prevê para que não haja prejuízo para a ordem pública, para que não haja prejuízo para a ordem econômica, para que não haja um prejuízo social no andamento do processo. Que nesse caso é importantíssimo, que é a Operação Lava Jato. Exatamente, Douglas. É o processo mais importante da história do Brasil, inclusive com reflexos inegáveis na economia. Nossa economia estagnada. Está estagnada por vários fatores, mas dentre eles a Lava Jato também. Não por culpa da Lava Jato, mas por todo o reflexo que isso traz na economia, é urgente, quer dizer, precisa indicar logo alguém. Então, se o presidente Temer demorar muito para indicar e o Senado sabatinar, há a prerrogativa da presidente do Supremo, isso está no regimento interno, que ela faça a escolha do ministro que vai, em razão dessa urgência, em razão dessa importância, tocar todos os processos que cabiam ao ministro Teori Zavascki, né? Como é feita essa escolha? O problema é esse, o regimento do Supremo ele é lacunoso, ele é vago, ele não traz os critérios. Então poderia ser feito entre a turma julgadora que o ministro Teori pertencia, porque o Supremo Tribunal Federal ele é um órgão colegiado, é diferente, nós estamos em Santos, para todos entenderem, nós estamos em Santos. Então aqui nós temos vários juízes que atuam na comarca. Esses juízes julgam individualmente. Eles não precisam dividir a decisão com outros juízes. Nos tribunais, a decisão ela é colegiada, ela é tomada por um grupo de magistrados. Assim é o Supremo. O Supremo é dividido em turmas. Por quê? Tem tantos processos lá que esses processos são distribuídos em turmas. Então, existe a primeira turma e a segunda turma. A turma que o ministro Teori fazia parte, se eu não me engano, é composta pelo ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, ministro Lewandowski, Celso de Mello e o ministro Teori. Ele faleceu, existe a ideia de que o processo da Lava Jato seja redistribuído, no caso do presidente demorar muito para indicar o presidente Temer, então esse processo seria distribuído para um dos 4 ministros que fazem parte da turma do ministro Teori. Sim. Então cairia para eles. Outra possibilidade é escolher o ministro mais antigo, o decano do tribunal, que é o ministro Celso de Mello. Até então, pela experiência. Pela experiência, justamente. É uma outra possibilidade. A outra possibilidade é distribuir para os 11 ministros. Então seria uma distribuição livre. Pega o processo, pegam todos os processos, joga no sistema, e o sistema faz um sorteio e vai cair entre um deles. Né? Então, essas opções, elas estão na mão da ministra Carmen Lúcia, em razão da vacância do ministro Teori, ele não está mais lá, e se o presidente da República demorar para indicar um novo ministro. Rapidamente, temos que chamar intervalo, tem perguntas depois, na sequência, professor, mas isso existe um prazo para a escolha do ministro do STF, ou depende aí de uma ação célere por parte da ministra para que não demore e não atrapalhe tanto o desenvolvimento da Operação Lava Jato? A Constituição Federal não prevê prazo dessa indicação pelo presidente da República. Ele vai indicar um ministro que vai substituir o ministro Teori, ocupar a vaga. Em razão, se ele demorar para fazer isso, ou o Senado sabatinar o indicado, aí sim a ministra vai poder indicar. Rápido intervalo, na sequência a gente continua conversando com o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal, dando uma aula para os nossos telespectadores. Eu também estou aprendendo, né, sobre termos jurídicos importantes que, apesar da realidade política do nosso país, nós estamos lendo e assistindo e ouvindo diariamente na mídia, na imprensa. E o Hora Geral está dando essa oportunidade para que você continue bem informado. Tenho perguntas, mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já. Aos telespectadores, e o Hora Geral volta já.
Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Nós estamos conversando com o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal. Professor, tem perguntas dos nossos telespectadores pelo Facebook Live, pelo WhatsApp, pelo 3041-6777 e tem também aqui o Silvio Teixeira, da Encruzilhada. Ele pergunta, o Eike Batista, por ter sido declarado foragido e um alerta emitido para a Interpol, não deveria ser preso assim que aparecesse no aeroporto de Nova York para embarcar? Pô, boa pergunta do Silvio. Boa, Silvio. Na verdade, com a expedição de ordem de prisão, quando o juiz determinou a prisão dele e quando constataram que ele não estava no Brasil, essa ordem de prisão, através da Polícia Federal, ela é lançada no sistema da Interpol. A Interpol é uma polícia internacional, da qual o Brasil faz parte desse convênio internacional. O que acontece, Silvio? O Eike, ou Eike, né? Ele já estava nos Estados Unidos quando a ordem chegou até a Interpol. Então ele já tinha ingressado no território americano quando essa ordem chegou para a Interpol. Então não dava para prendê-lo no momento que ele desembarcou no aeroporto nos Estados Unidos, né? Mas, de qualquer forma, uma vez que a ordem foi expedida, ele é considerado foragido e a polícia americana, ao encontrá-lo, prenderia, né? E aí todas as medidas de trazê-lo de volta para o Brasil seriam tomadas. Mais perguntas aqui no nosso telespectador no Hora Geral. A Daniela Cruz, da Enseada, no Guarujá. Por que a ministra Carmen Lúcia não pode ser a nova relatora da Lava Jato? Daniela, ela está presidindo a corte, né? Então, quando um ministro ele é alçado à presidência da corte, ele passa a ter outras funções mais administrativas. Tanto é que, se você acompanhar os julgamentos do Supremo que são transmitidos, o presidente ele fica ali deixando só os ministros discutirem e tal. E, se necessário, ele dá o voto de Minerva quando há empate. Então, o ministro-presidente ele fica um pouco afastado da função jurisdicional. Isso não quer dizer que num eventual sorteio livre, como eu expliquei, né, para os 11 ministros, ela não pudesse ser sorteada, né? Mas o ideal é que o presidente Temer já indique um nome, né, o Senado faça a sabatina e esse ministro ocupe a cadeira e integre logo o Supremo. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço especial para os nossos amigos que estão acompanhando o Hora Geral no Facebook Live, o Josildo Nogueira, também o Mário Santana, o Marcelo Moura, o João Guilherme Pereira e também a Luciana Ferrante. São os nossos amigos que estão online com o Hora Geral nas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, né? Professor, tem mais perguntas aqui do Hora Geral. Vamos à próxima pergunta aqui dos nossos telespectadores. O Samuel Silveira, ele é de Agenor de Campos, em Mongaguá. A indicação do novo ministro pelo presidente Temer vai interferir no resultado das investigações da Lava Jato? Deixa eu aproveitar aqui a pergunta do Samuel e também complementar. Essa é a grande preocupação, né? Porque, poxa, o relator faleceu, quem será o próximo? Será que não vai atrapalhar as investigações? Será que o Brasil não vai ser colocado a limpo através dessa operação que ocupa a maior parte da mídia nacional? Samuel, para responder essa pergunta, eu preciso voltar à ideia de corte colegiada. Então, o Supremo é uma corte composta por vários ministros e o produto do trabalho do relator da Lava Jato ele é submetido ao plenário do Supremo. Então, o ministro Teori, vamos pensar no ministro Teori, quando ele vinha tocando a Lava Jato, todas as decisões dele como relator, as decisões monocráticas, né, a decisão individual dele, elas são levadas depois ao conhecimento do plenário do Supremo. Quer dizer, quem vai julgar, na verdade, a Lava Jato, não é o ministro relator, e sim o plenário do Supremo, ou seja, a composição completa do Supremo. O ministro relator é aquele que vai tocando o processo. E, evidentemente, que se houver indícios de algum comportamento duvidoso, ou que esse ministro vem tumultuando, dificultando o processo, existem medidas processuais que tanto a defesa quanto a acusação podem tomar pedindo providências do plenário do Supremo. E aí, quando nós temos 11 pessoas agindo, difícil conseguir pensar num conluio. A gente vem acompanhando as decisões do Supremo, gostemos ou não, né? Nós percebemos uma divisão, o ministro pensa de um jeito ou do outro, mas é sempre o Supremo que está julgando. Aquelas 11 engrenagens compõem um corpo. E a decisão com relação à Lava Jato vai ser proferida pelo corpo. O ministro relator ele é o tocador do processo enquanto ele não estiver completo para submeter ao plenário.
Então, o papel do relator vai angariando as provas, vai tocando o processo, para quando ele tiver todo pronto, ele vai chegar para os 11 ministros e vai falar, olha, esse aqui o resultado do meu trabalho, está pronto para julgar. Ótimo. Mais uma pergunta rapidamente, estamos quase chegando no final do Hora Geral. O Celso Camargo, de Vicente de Carvalho, Guarujá. Manter o sigilo das delações premiadas não fere o princípio de transparência e, ao mesmo tempo, sugere que algo pode estar sendo acobertado? Celso, é o seguinte, a Constituição Federal, ela prevê que a publicidade é a regra, você está certo. A transparência, você usou o termo transparência, mas a Constituição fala em publicidade. A publicidade é a regra no processo. Porém, a Constituição também faz ressalvas. Em alguns casos, o magistrado pode sim determinar o sigilo, nem que seja temporário, da investigação, inclusive para garantir a eficiência e a eficácia daquela investigação. O que o ministro Theory vinha fazendo, e é possível que a ministra Carmen Lúcia tenha seguido esse critério e o ministro que suceda também. Ele mantinha o sigilo até que o Ministério Público solicitasse a publicidade. Olha, já está formada a prova, já colhemos os depoimentos, não tem mais como alterar isso, então vamos dar publicidade. Porque também, durante a investigação, se você divulgar demais o que está sendo feito, isso pode comprometer a investigação. Então, o sigilo pode ser retirado no momento em que aquela prova está, vou usar um termo aqui, cristalizada. Eu já colhi o depoimento, não tem mais como mudar, eu já tenho o documento acostado aos autos, não tenho mais como modificar, aí sim o ministro retira o sigilo. Como o Sérgio Moro fez, por exemplo, naquelas gravações de interceptação telefônica. Né? Foi decretado o sigilo, num certo momento ele falou, não há mais necessidade de sigilo. E liberou a publicidade. É a prerrogativa do juiz. Sim, sim. Ele vai entender quando deve o interesse público é mais interessante o sigilo com relação ao interesse público ou não. Inclusive, muito rapidamente, nós temos 2 minutos, muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, colocaram que o Sérgio Moro deveria ser o novo ministro, né, para poder trocar a Operação Lava Jato. Por que não é possível isso? É possível ele ser o novo ministro. Possível? Inclusive, o nome dele está na lista de cogitados. Né? Acontece que se ele for retirado de Curitiba e levado, alçado a ministro do Supremo, o que vai acontecer? Ele não vai poder atuar, ele não vai poder rever todas as decisões que ele tomou como juiz de primeira instância. Né? A cadeira dele seria ocupada por um outro juiz federal que tocaria a Lava Jato, ele iria para o Supremo, mas todas as decisões que ele mesmo tomou, ele como ministro do Supremo não poderia rever. É como um tiro no pé, não vale a pena. Me parece até que isso enfraqueceria todo o processo. Né? Professor, estamos chegando no final da Hora Geral, muito rapidamente, 30 segundos. Ainda podemos acreditar na justiça brasileira? Sempre podemos acreditar na justiça brasileira, Douglas. Eu faço parte do Poder Judiciário e com todas as nossas dificuldades e deficiências, eu acho que ainda o caminho é a justiça. Nós precisamos escolher entre vingança e justiça. Vingança é barbárie, é o que nós assistimos nos presídios nos últimos dias. Principalmente justiça é o monopólio do Estado, é a aplicação dentro da regra, dentro de uma lei anterior, pré-estabelecida e que deve ser aplicada a todos. Eu não tenho tempo, professor, é muito rápido. A questão da DERSA, da balsa aí, como é que a população poderia recorrer para melhorar um serviço que é péssimo e há anos atrapalha a nossa região? Bem, o Ministério Público está aí para fiscalizar a aplicação da lei, os serviços públicos, concessões. Então a população pode procurar um dos promotores aqui de Santos, né, levar essa situação e ele obviamente tem os instrumentos processuais para buscar a efetivação, né, um serviço mais eficiente. Muito obrigado, professor Alex Salim, especialista em Direito Penal, conversando com os nossos telespectadores. Ele que sempre vem aqui conversar com a gente. Obrigado, professor, pela sua participação. Continue mais um pouco. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Hoje quem está completando mais um ano de vida é o Rubens Andrade. Parabéns, Rubens. Felicidades. A Isabela Giuliani. Olha só, parabéns, Isabela. Tá bonitona aí, hein? Também o meu amigo Felipe Família. Ó, o Felipe Família aí. Como você pode estar lá e aqui, Felipe? Agora sim. Grande Felipe Família, hoje completando mais um ano de vida, uma bela de uma idade, hein? Vai ser aonde a festa, Felipe? Depois você dá o endereço, então tá bom. E se você também comemora hoje aniversário, parabéns, felicidade e saúde. Vem aí, Paula Paparelli com o Bom Dia Baixada e o Hora Geral, dando aí o pontapé inicial numa série de programas, todos eles debatendo a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau, até amanhã.